Salve nação paranista, tudo bem com vocês? Chegando para mais um vídeo aqui no canal Vamos Tricolor. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre uma possível volta do Tcheco ao comando técnico do Paraná Clube. Uma possível volta, hein? Vamos conversar sobre isso no vídeo de hoje, mas antes eu gostaria de pedir a sua inscrição aqui no canal, deixa seu like, deixa seus comentários, compartilhe esse vídeo para o máximo de pessoas possíveis, rumo a 2.200 inscritos. Eu conto muito com a ajuda e com a força de vocês. Bom, pessoal, neste último fim de semana, boa parte aí da nação paranista e com certeza da torcida da Chapecoense foram pegos de surpresa, né? Depois de que a diretoria da Chapecoense anunciou a demissão do técnico tcheco depois de apenas 2 jogos no comando da equipe. O tcheco e toda a sua comissão técnica foram mandados embora depois da acachapante derrota para o Guarani por 4-0 dentro de casa. E o detalhe, o Guarani é o lanterna da Série B do Campeonato Brasileiro. Sim, a Chapecoense tomou um 4-0 do lanterna da Série B dentro da sua casa. E a diretoria não perdeu tempo e mandou embora o tcheco, a sua comissão técnica e também o diretor executivo de futebol do clube, o senhor Marcos Vinícius Lima. Ou seja, foi um pacotão aí que foi mandado embora da Chapecoense. E graças a isso, reacendeu aí uma pergunta, né? Será que o tcheco volta para o Paraná Clube? Será que o tcheco vai ser o treinador do Paraná na temporada 2025? Bom, tem 2 fatores aí que precisam antes ser resolvidos, né? Tem 2 fatores aí que pode impedir essa possível volta do tcheco ao comando técnico do Paraná Clube. A primeira são as eleições do clube, né? Todo mundo sabe que daqui nas próximas semanas o Paraná vai estar em eleição. Aí nós temos que ver, né, quem vai ser o novo presidente do clube, quem que vai ser o novo diretor de futebol, se esses caras aí vão querer a presença do tcheco, né? Vão querer o tcheco de volta. A gente também não sabe se a SAF também, até chegar esse momento, também já vai estar aí apitando alguma coisa no Paraná. Enfim, tem essas coisas, essas questões que antes precisam ser resolvidas. O próprio tcheco, né, inclusive em várias entrevistas aí que ele deu para rádio e para televisão, ele falou sobre isso, né? Ele falou que tinha que esperar a eleição e tudo mais, se iam querer que ele permanecesse e tudo mais. Então a gente tem que esperar aí o passar das eleições para descobrir se o novo presidente do Paraná vai querer a volta do tcheco. E o segundo ponto é se ele vai estar empregado, né, ou desempregado até este momento, né? Depois que passar esse período aí de eleição, a gente tem que ver, né, se o tcheco vai estar disponível no mercado ou não, né? Aí a gente tem que ver, tem que analisar, tem que esperar, né, para ver se ele vai estar disponível, né? Então, são esses 2 fatores aí que precisa ser resolvidos, né? E com relação à passagem relâmpaga dele, né, foi uma passagem relâmpago, né? Foi uma passagem relâmpago a passagem dele pela Chapecoense, só 2 jogos, né? O primeiro jogo que ele estreou contra o Ituano, um confronto diretíssimo contra a zona do rebaixamento. A Chapecoense perdeu de virada pro Ituano por 2-1 e depois, né, recebeu o Guarani, mais um confronto direto aí contra a zona da degola e tomou um 4-0 bonito do Guarani dentro de casa. E aí a gente pode questionar, né, gente, se o técnico é bom, se o técnico é ruim, se é o elenco que é ruim, se é o elenco que não deu muita bola, enfim, a gente pode questionar sobre isso, né? A gente pode debater sobre isso. Inclusive eu vou fazer um vídeo, né, a respeito disso, né? Se é o técnico que é ruim ou se é o elenco que é ruim, né? Dividiu muitas opiniões, né, inclusive da própria torcida paranista, né? Alguns torcedores falando que não tem como você fazer milagre com um elenco horroroso como é da Chapecoense, com apenas 2 jogos no comando, outros falando que é o tcheco que é fraco, que o tcheco que é um treinador aí muito fraco e tudo mais. Então dá um bom debate, né? Dá um bom
um bom vídeo. Eu vou fazer esse vídeo aí nos próximos dias, então por isso que é muito importante você se inscrever aqui no canal com o sininho ativado, tá bom? E qual é a minha opinião a respeito disso, né? O que eu acho a respeito disso, da possível volta do Tcheco do Paraná Clube? Falando bem sincero para vocês, né, com toda a sinceridade, isso pode desagradar alguns ou a grande parte, enfim, mas eu tô aqui para dar a minha opinião. Eu acho que o Paraná tem que procurar um outro nome, né? Eu acho que o Paraná tem que ir no mercado, né, procurar um outro técnico, procurar um outro nome. É claro que o Tcheco ele foi, né, peça fundamental na campanha do Paraná na Secundona, né? Foi ele que montou esse elenco, foi ele junto com o Carlos Bonatelli, né? Foi ele que montou, o Paraná conseguiu acesso, o Paraná foi campeão, né? Inclusive, como eu sempre falei aqui, né? Inclusive na primeira vez que eu falei sobre ele, né? Quando ele foi anunciado como novo técnico do Paraná Clube, eu havia comemorado, né? Eu havia falado, é um bom nome nesse momento e tudo mais. Só que eu tenho alguns questionamentos a respeito do trabalho do Tcheco, né? E o principal deles é o Tcheco sempre usar a mesma formação tática, né? O Tcheco teve 2 meses para trabalhar, né? Teve 2 meses aí de pré-temporada, né? Pelo menos um mês aí fechado, né, de pré-temporada. O Tcheco teve várias semanas livres para trabalhar, né? Algumas delas, inclusive, o Paraná jogava no sábado e depois jogava só no domingo, né? Ou seja, o Paraná aí tinha longos períodos aí para treinos. E o Tcheco sempre colocava o mesmo esquema, a mesma formação com 3 zagueiros. E eu sempre reclamei sobre isso. Falo, gente, né? Esquema com 3 zagueiros. De novo, esquema com 3 zagueiros. Né? Poxa, não tem variação tática, o Tcheco não muda a formação, não deixa o adversário em dúvida, não deixa o adversário pensando. O Tcheco conta para o adversário como que o Paraná vai jogar, por isso que o Paraná tem muita dificuldade aí contra os adversários, seja ela fora de casa ou em casa, o Paraná sempre tem dificuldade, né? E porque o Tcheco conta como que o Paraná vai jogar, sempre esquema com 3 zagueiros, inclusive quando ele estreou na Chapecoense contra o Ituano, ele colocou esquema com 3 zagueiros de novo. Então, assim, só para título de comparação aqui, tá, gente? Só um exemplo aqui, tá? Eu não tô querendo comparar os dois, tá? Antes que alguém venha aqui falar que eu tô comparando os dois, né? Eu não tô querendo comparar ninguém aqui, né? Só para vocês terem uma noção, né, do que eu tô falando, só para citar o exemplo para ficar bem mais claro para vocês, né? Na última terça-feira, né, eu assisti o jogo entre Fluminense e Grêmio pela Libertadores, né? Eu assisti esse jogo, acompanhei esse jogo. O Grêmio, né, o Renato Gaúcho, ele escalou o Grêmio com 3 zagueiros, né? O Renato foi lá e escalou o Grêmio com 3 zagueiros. O Grêmio não jogou nada no primeiro tempo. O Fluminense foi amplamente superior, fez os 2-0, poderia até ter feito um terceiro gol, não teria sido um exagero. O Fluminense dominou o jogo, dominou o primeiro tempo, principalmente, né? E o que o Renato fez? No intervalo, ele mexeu na formação tática do time. Ele desmanchou o esquema com 3 zagueiros, né? Voltou com o esquema com 2 zagueiros e o Grêmio cresceu. E o Grêmio mudou. E o Grêmio foi outro time no segundo tempo. Fez um gol que por muito pouco não foi validado, né? Uma partezinha do pé do jogador do Grêmio estava à frente e o gol foi anulado. O Grêmio conseguiu diminuir a vantagem, né? De 2-0 para 2-1. Esse resultado levou para as penalidades máximas. Mas o Grêmio assim foi um outro time, né? O Grêmio foi um outro time graças às mexidas do Renato Gaúcho, né? O Renato Gaúcho percebeu que com o esquema com 3 zagueiros não deu certo, não estava funcionando. E ele foi lá e desmanchou no meio do jogo, né? No meio que eu falo, no intervalo. No intervalo ele foi lá, desmanchou esse esquema com 3 zagueiros e o Grêmio foi um outro time. E é isso que o Paraná precisa. E é isso que eu sempre cobrava do Tcheco. Muitas vezes eu via que o Paraná ali precisava mudar sua formação, precisava ir mais para frente, tirar um zagueiro, botar mais um atacante, principalmente em jogos em que o Paraná tinha jogadores a mais. E o Tcheco não fazia isso. O Tcheco mexia as peças ali, mas não desmanchava o esquema com 3 zagueiros. E quando eu falo isso, eu estou perseguindo o Tcheco. Eu quero a cabeça do Tcheco, né? Eu consegui tirar o Tcheco do Paraná. E não é, gente.
Como eu falei, eu não tô aqui pedindo um Guardiola, eu não tô aqui pedindo o Renato Gaúcho, eu não tô aqui pedindo o Abel Ferreira, eu não tô aqui pedindo um Carlo Ancelotti, eu não tô aqui pedindo o Jürgen Klopp, eu não tô pedindo ninguém, eu só tô pedindo um técnico que tenha variações táticas. Um técnico que vê que aquela formação, por mais que ele goste, por mais que ele defenda, mas ele tá vendo que aquela formação não tá dando certo, então ele vai ter que abrir mão pelo bem do clube, não porque ele gosta. Eu gosto do esquema com 3 zagueiros e pronto, acabou. Mas o time não tá jogando bem. Não, mas vamos mudar aqui peça, vamos tirar jogador daqui, vamos tirar jogador dali, vamos tirar jogadora de lá, mas vamos manter a formação com 3 zagueiros. Então, na minha opinião, o Tcheco ainda tem muita coisa ainda para aprender. O Tcheco ainda tem que estudar muito essas coisinhas aí de formação tática, né? Ele tem que estudar muito essas coisas ainda, porque tem grande diferença de jogador de futebol para treinador, tem uma grande diferença, né? É claro que eu nunca treinei nenhum time, nunca treinei nenhum time, eu nunca comandei, eu não sou técnico, eu não sou nada, tá? Eu não tô aqui bancando especialista, não, eu não tô fazendo isso, mas eu espero, é claro, ver um técnico que monte outras formações, que vê que aquela formação não está dando certo e teste outra formação, que veja o melhor para o clube. E é claro, se, né, caso o Paraná não achar o nome, né, se caso o Paraná não achar o nome no mercado e se o Tcheco tiver disposição, aí tudo bem, aí não tem o que fazer, né? Aí você vai lá e faz o convite. Se ele quiser, ele volta para o Paraná, né? Agora, na minha opinião, último plano. Na minha opinião, último plano, né? Muito obrigado pelos serviços prestados, né? O Tcheco foi fundamental, né? Levou o Paraná de volta para a primeira divisão, foi campeão, tem identificação, mas eu acho que como técnico ele ainda tem que estudar muita coisa, né? Ele ainda tem que estudar esses fundamentos e formação tática e tudo mais, abrir mão desse esquema com 3 zagueiros aí, que hoje pouquíssimos clubes do futebol brasileiro, né, usam essa formação com 3 zagueiros, né? Eu, assim, de cabeça, assim, sem pesquisar, sem nada, eu acho que só o Palmeiras, do Abel Ferreira, que usa esse esquema com 3 zagueiros, e não é todo jogo, né? Depende ali do jogo, ele coloca esse esquema com 3 zagueiros, mas assim, no mais eu não lembro, assim, de cabeça. Então, na minha opinião, eu acho que o Tcheco deveria ficar em último plano, em último caso, e o Paraná procurar um novo técnico aí no mercado. Mas essa é apenas a minha opinião, tá, gente? Você, com certeza, vai ter a sua, então escreve aqui embaixo nos comentários e já sabe, deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, acione o sino das notificações para não perder nenhum conteúdo novo aqui no canal Vamos Tricolor, e eu vou ficando por aqui, mas é claro, eu volto numa próxima oportunidade. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até a próxima. Tchau!